Vamos seguir então diretamente para a capital federal, fazendo um giro na capital, os ecos ali do Congresso Nacional, porque nessa semana só se fala na tal reforma tributária, hein? Arthur Lira, presidente da Câmara, está nessa manhã reunido com parlamentares para discutir o assunto e definir se será ou não votado agora. Vários desdobramentos dessa reforma tributária tão falada, né? O presidente Lula, claro, se manifestou sobre o preço da carne, que ele tanto citou diversas vezes durante o período eleitoral, e defendeu cortar impostos só das carnes que o povo consome. Vamos ouvir aqui para entender. Mas eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim. Tá? Sem que haja imposto. Você pode separar a carne, você pode selecionar a carne. Tá? Você vai comprar uma coisa importada chique, tem que pagar imposto. Eu estou falando em imposto do povo brasileiro, ou seja, o povo mais humilde, o povo trabalhador, a classe média baixa, sabe? Essa gente que vai no açougue comprar um pedaço de carne não poderia pagar imposto, sabe? Como se fosse, sabe, uma pessoa mais rica. É possível fazer isso? Eu não sei. A proposta do governo não é irrevogável, ela pode mudar. Então, eu acho que é uma sensibilidade da parte do pessoal que está trabalhando a política tributária, se não para toda a carne, para um tipo de carne. Meus amigos, parece que o Lula, quando foi na churrascaria recentemente, chegou lá o garçom perguntando para ele qual é o corte que você gostaria, presidente. É o corte de impostos e não da picanha. O que vocês acharam aí? Vamos ouvir, por que não, claro. Lembrando da presença ilustre aqui do nosso Bruno Pinheiro, sabe tudo e mais um pouco aí dos meandros aí de Brasília. Conta pra gente, meu caro Bruno Pinheiro. Pelo visto, quem acha que a carne é fraca não tá vendo o preço da picanha, pelo visto, né? Que segue crescendo. O que você está achando, Bruno? E se é viável, de fato, essa proposta de distinção tributária que o presidente Lula está propondo? Justamente, André, rapidinho, só para a gente entender. O dia começou hoje no Alvorada com uma visita do ministro Fernando Haddad. Foi uma reunião rápida com o presidente Lula. Ontem à noite, Arthur Lira chamou uma reunião por 22h30, inclusive ontem à noite, quase 11 da noite, com diversos líderes para falar justamente sobre essa reforma, para ver ali esse ajuste final, se vai ter o imposto sobre essa carne ou não. E aí, durante toda essa discussão, que hoje iniciou agora há pouco, às 9h30 da manhã, uma outra reunião com Arthur Lira e os parlamentares que estão envolvidos sobre essa reforma, justamente sobre essa discussão. Auxiliares do ministro Fernando Haddad já informaram que dificilmente, que é muito complicado colocar um imposto sobre uma carne e outra não. Ou seja, é complicado você colocar um imposto sobre algo e o outro não, que vem do mesmo setor. Então, esse ajuste está sendo feito neste momento, numa reunião com Arthur Lira, que hoje à tarde vai se reunir novamente, olhar o texto que essa reforma, que essa regulamentação, e se estiver tudo de acordo, Arthur Lira vai sentir Lula e vai sentir também Fernando Haddad. Ele vai servir de uma espécie de uma régua para saber se tem um cenário, se a forma que está é a forma que Lula e Haddad vão concordar. Agora acontece o quê? Sobre esse imposto, aumento do combustível, inflação, o dólar subindo, Lula chamou uma reunião extraordinária hoje à tarde. Está marcado para as 4h30 no Alvorada, com a Simone Tebet, Fernando Haddad e outros nomes da equipe econômica para justamente achar ali um resultado, apresentar relatórios e números para ver se o erro está na fala de Lula ou está numa falta de confiança do mercado quando escuta o presidente falar que até uma espécie de uma carne chique vai ter um imposto. Então, isso tudo gera uma incerteza numa véspera de colocar em votação essa reforma tributária. Meus amigos, vamos tentar entender isso e, pelo visto, Jéssica Peixoto, queria sua opinião, porque tudo bem que o homem está de dieta agora, mas aquele anti-wagyu A5, suculento, aquela carne japonesa, aquele Kobe beef maravilhoso que o PP estava acostumado a comer, fatiadinho ali no sal grosso, aquele sal do Himalaia, salpicado em cima, proteína pode, tô brincando. Mas, pelo visto, vai sair um pouquinho mais caro na hora de pagar. O que você acha? Surpreendentemente, eu concordo com o presidente na isenção dos impostos na cesta básica da carne. Só que aí o que eu acho que a gente tem que avaliar aqui é qual que vai ser o grau dessa isenção da chamada cesta básica estendida. E o que ele tem como problema? Isso, André, deveria ter sido feito
antes. Isso deveria ter sido discutido antes com os setores lá atrás. Agora, o espaço para se fazer isso é um pouco menor, porque a categorização das carnes entre nobres e carnes comuns, ela pode ser o fator para complicar. Vou te dar um exemplo. Vai acontecer de muita gente, às vezes, pegar uma carne e colocar que é colchão duro, porque, de fato, o imposto, a isenção do imposto vai acontecer no colchão duro. Então, muitas das vezes, esses problemas podem tornar a situação um pouco difícil. Mas eu não acho que seja uma medida ruim ou uma medida que, de fato, vai ter um diferencial econômico negativo da gente permitir essa isenção que volta em cashback, ou seja, essa medida que eles criaram para a população que está no CAD único, que é o sistema aí daqueles que são mais vulneráveis socioeconomicamente. Meu caro Palumbo, a gente quer te ouvir. Pelo visto, pá, peito, acém, lagarto, músculo, isso aí vai estar no que o presidente Lula talvez denomina como as carnes do povo, em contraposição, claro, às carnes um pouco mais caras, né? Além disso, eu queria também trazer mais um ingrediente aqui para ouvir a sua opinião, Palumbo. Outra questão polêmica que está rondando toda essa questão tributária é o tal imposto do pecado, que está sendo assim denominado, né? Onde bebidas seriam taxadas pelo teor alcoólico e produtos ultraprocessados como biscoito recheado, salgadinho, barra de cereal, macarrão instantâneo, também teriam impostos mais altos. E a questão que fica é que esses são consumidos principalmente pela massa das pessoas aqui no Brasil. Também já o açúcar, pelo menos, seria isento. Como é que você está vendo isso, Palumbo? Estou vendo com ressabiado, porque ele prometeu uma carne nobre para a população, prometeu picanha e está oferecendo músculo, pescoço de frango e outras carnes que o povo come porque não tem dinheiro para comprar outras de preço um pouco mais elevado. Eu sou favorável a você abaixar os impostos de todas as carnes. Aí a pessoa mais humilde, ela pode escolher o que ela vai comer. E não você abaixar dessas carnes aí que quem come realmente é aquela classe menos prestigiada. E isso é um absurdo. É a saga pela arrecadação o tempo todo. Quando a gente fala no imposto do pecado, ele precisa arrecadar, afinal de contas, ele está com a casa gastando mais do que arrecada. E quando uma casa recebe 20 e gasta 30, nós vamos ter problema. E alguém vai ter que pagar a conta. Nesse caso, mais uma vez, é o povo que vai roer osso. Voltando aqui para o PP, então, também queria ouvir sua opinião, porque a gente pode equivaler, talvez, a picanha e a cerveja para o Lula, com o tal muro para o Donald Trump, ou bandido bom é bandido morto, claro que não essas palavras, mas o combate mais enérgico para o Bolsonaro, realmente tem um valor simbólico carregado, né? Esse compromisso dele em relação a manter o preço da carne mais acessível para o povo. O que você acha? Não, primeiro que eu fiquei impressionado, né? Que o Palumbo, ele traz só narrativas vazias, né? Mais uma vez, é o que você vê que acontece em Brasília, né? Ao invés de discutir realmente o projeto de Brasil, fica discutindo coisas periféricas. E essa questão, por exemplo, é uma questão que todos os brasileiros têm que discutir de forma séria, não é? É bom lembrar, por exemplo, que no passado, aliás, o sistema tributário vigente, né, tem isenção e subsídio na cesta básica para carne, picanha, filé mignon, salmão, queijo suíço. Isso faz sentido? Você ter subsídios para esse tipo de produto? Quem é que denunciou tudo isso? Quem é que denunciou? Claro que não. Quem é que denunciou esse Zoom? Não. O Brasil, Marinho, gasta 100 bilhões de reais por ano, praticamente, com o subsídio na cesta básica. Isso é errado, isso distorce todo o sistema, né? O rico, quando compra o leite, ele paga a mesma quantidade de tributo do que o pobre. Não dá, tem que mudar a lógica, Então, nesse ponto específico, eu discordo do Lula quando ele quer dar subsídio para carne de segunda, né? Tá errado, não faz sentido nenhum você fazer isso, porque o rico também compra carne de segunda também. Então, o que tem que se fazer é criar um instrumento tecnológico de modo a quando o pobre ou a pessoa de baixa renda for comprar picanha, for comprar carne de segunda, for comprar outros produtos, eles consigam recuperar o valor pago de tributo desses produtos, né? Então, aí que faz todo sentido. Então, criar subsídios não tem sentido nenhum, seja para pobre, seja para rico. Mas tem que ter alguma forma de você distribuir
para o pobre o valor que ele paga mais. Aí tem uma questão de distorção do nosso sistema tributário. Infelizmente, no Brasil, a gente paga muito imposto sobre produto e pouco imposto sobre a renda. Aí que está a distorção, né? O pobre, quando compra uma água no posto de gasolina, paga exatamente a mesma quantidade de produto de uma pessoa rica. Então, essa distorção que tem que mudar. Reduzir o preço do tributo de todos os produtos, todos os ingredientes e aumentar o imposto de renda. Não dá para o Brasil você pagar 27,5% no imposto sobre a renda, uma pessoa bilionária, e na França você paga 45%. Em relação ao imposto sobre o pecado, Marinho, só para terminar, né, é um imposto que, no meu modo de ver, ele é adequado, mas o governo pouco avançou. Deveria avançar, sim, além de cobrar tributos sobre álcool, sobre bebidas açucaradas, também sobre produtos ultraprocessados. O açúcar ficou isento, que fique claro, e no momento 10 horas e 22 minutos no ponteiro do relógio aqui no nosso Morning Show desta quarta-feira. Claro que os debates são importantes, as análises fundamentais, as distinções aqui, os contrastes, a gente sempre reforça e sublinha para você aqui no Morning Show, mas a gente também já vai estar voltando com o Bruno Pinheiro para ele trazer a real, o raio-x de Brasília e como todas essas discussões vão se dar de fato. Mas antes de eu trazer o Bruno Pinheiro novamente, eu queria ouvir a Jess Peixoto, que estava se encostando para trazer um contraponto para a fala do PP. Até quando o Lula faz alguma coisa, às vezes o PP, ele critica o que é certo. PP, esse recurso subsídio já tem. Não, subsídio é certo? Não, é porque você falou assim, o rico vai comprar carne de segunda também. Só que onde que vai ser dada essa isenção nesse instrumento que é a reforma atual? No cashback. Não é cashback. Que é subsídio. A discussão. Não, Jess, vamos restabelecer o fato. Vamos restabelecer o fato. A questão é o seguinte, está tendo lobby para incluir mais produtos na cesta básica. O Lula quer colocar na cesta básica carne de segunda. Nesse caso específico, não entra no cashback. Eu até sou a favor de incluir essas questões no cashback. Seria muito mais justo e igualitário. Mas nesse caso concreto, o Lula quer incluir carnes... A proposta do G7, que foi trabalhada, fala para isso ir direto para o cashback. Não é. Mas eu queria dar uma opinião. A palavra é sua e a gente vai ouvir sua opinião. Mas eu queria só, se você prestasse um serviço aqui também, para quem não sabe, o modelo proposto do cashback aí no bojo da reforma tributária. Ótimo. Explica isso e também traz a sua opinião, por favor. Ótimo, André. O cashback, basicamente, ele é o dinheiro retornando para as pessoas que estão no cadastro único, no CAD único. Então, ele é uma proposta que te devolve o dinheiro. Então, numa analogia, como o imposto de renda, às vezes você tem aquele dinheiro devolvido, o cashback também faria isso. E ele é para pessoas em específico que estão no CAD único, nesse caso. Então, uma das discussões é fazer essa devolução dos produtos no cashback, PP. Não é discussão. Mas indo muito além. Vamos falar sobre imposto Vamos falar sobre imposto único. O imposto do pecado. Rapidamente, Jess, por favor. O imposto do pecado. Por que eu acho que ele é errado? Porque ele quer falar o que você pode consumir ou não a partir de uma lógica do Estado te taxando mais. Açúcar ficou de fora. O álcool é a grande questão. Sabe o que vai ficar mais caro? A sua cervejinha no final de semana pro governo ter um pouquinho mais de dinheiro porque ele não consegue segurar as contas. Então, acredito que isso é muito errado e a gente não deve, de fato, ir com essa lógica fiscal. E a gente segue destrinchando todas as polêmicas e os dispositivos da reforma tributária que vai para a pauta, sai da pauta, né, Bruno Pinheiro? Alguns estados ganham, municípios ganham, outros perdem. O Haddad querendo arrecadar mais e mais, setores fazendo lobby para pagar menos. Mas claro que é preciso fazer um registro aqui, né, Bruno? O presidente Lula foi o primeiro a mencionar uma medida concreta para talvez favorecer o cidadão durante a reforma tributária. A gente pode até debater, como a gente está fazendo, o mérito da ideia de se retirar o imposto das carnes mais populares, por assim dizer. E a ideia já foi até criticada, até mesmo por um funcionário do governo, tá? O diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o Rodrigo Orair. Ele veio a público e disse que seria impossível fiscalizar essa distinção tributária entre as carnes. Mas está aí o presidente tirando o debate das planilhas e do economês e tentando trazer para o dia a dia do povo, Bruno Pinheiro. É por aí? E, inclusive, tirando a culpa do governo, né, com essa insegurança. Quando o governo começa a usar emissoras de rádio no interior, rádios lá do interior de uma cidade realmente afastada, colocando a culpa no mercado e não em sua fala, e não numa insegurança do governo, a história se repete. Isso é um comportamento antigo do presidente Lula, quando esteve em outras gestões. Quando o negócio fica ruim, uma insegurança no mercado, ele conversa no rádio, porque é um ouvinte, é um alvo muito diferente, na verdade, que está nas redes sociais. É uma conversa muito direta para tirar a culpa do governo, afastar essa imagem ruim, que é o governo que vai aumentar os impostos, e colocar a culpa no mercado financeiro. Na última semana,
Lula tem feito muito isso, conversado com várias rádios, afastando a culpa do governo e colocando no mercado financeiro que isso vai ficar mais caro nos próximos dias. Jogada de mestre, mas infelizmente não assumir a culpa não é tão de mestre assim, viu, André Marinho? Pois é, um apontando o dedo para o outro, querendo só o bônus e não o ônus, né? Assumindo, enfim, as consequências das próprias propostas, né? Mas, claro, claramente o homem não venceu 3 eleições presidenciais à toa, ele tem esse tino, mas a ver se realmente vai colar e se realmente vai se materializar essa proposta. A gente vai estar acompanhando aqui, com certeza, no Morning Show. No momento